Olá, hoje eu vou fazer com vocês couve refogada. É um acompanhamento muito fácil e rápido de fazer. Entre 10 e 15 minutos está pronto. Você tem a opção de comer as folhas com o talo ou somente as folhas. Então, se você quiser separar um do outro, vamos tirar os talinhos. E aí, na sequência, vamos lavar cada uma das folhas. A folha da couve é uma folha mais firme, então você consegue caprichar na lavagem. Então, para tirar sujeirinhas e eventualmente algum traço de agrotóxico que possa ter sobrado na superfície, passa a palma da mão, vai esfregando os dedos em cada um dos lados da folha de couve, tá certo? Pensa assim, quando você for comprar a folha da couve, ela tem que estar bem verdinha. Olha no meio do maço, às vezes os maços são muito grandes e quem monta o maço coloca ali no meio do maço, às vezes, alguma folha que é mais antiga. Então o ideal é que ela seja uma folha novinha. E aí cada uma das folhas, mesma coisa. Tira nos cantinhos para tirar a sujeirinha. Capricha na lavagem. Água corrente nesse momento é o ideal para tirar, tá certo? Essa couve, assim, da forma como a gente vai cortar, você vai perceber que dá para fazer salada, né, aí com o tempero que você gosta. Só que para fazer salada tem que ser um corte mais fininho, que eu vou mostrar também como cortar. Ou no caso da couve refogada, você consegue cortar ela um pouquinho mais grossa ou fininha também, depende do seu gosto. Tudo aquilo que você tira e deixa um pouquinho mais fino acaba pegando um pouco mais de tempero. E é mais fácil também para cozinhar, né, no caso para refogar. Para te dar uma ideia, eu vou fazer com 5 folhas. Essas 5 folhas vão render mais ou menos 6 porções. Mais ou menos isso que vai render. Eu vou mostrar no final a última folhinha como tá, porque observa essas como estão, folhas novinhas, folhas verdinhas. E no meio desse maço tinha uma folha que estava mais amarelada, então essa eu não vou usar, tá? Mas só para você ter uma noção da diferença entre uma e outra. A couve refogada serve como acompanhamento de várias coisas. Ela pode acompanhar arroz, feijão, carnes, vai bem na sopa se você quiser colocar. Pode colocar em caldos também. No omelete também fica muito bom, corta fininho e coloca junto no omelete. Dá uma olhadinha naquela última folha ali, Ana. Essa que eu estou lavando tá boa, tá verdinha também. Tava no meio do maço que eu peguei. Olha a diferença entre as folhas que eu já lavei e aquela última que está ali. Esse maço era um maço grande, ele tinha mais ou menos umas 12 folhas, se não me engano. Logicamente eu não vou usar tudo, mas olha a diferença entre uma e outra. Então essa aqui eu não vou usar, tá? Porque ela já está oxidada, ela não tem o mesmo gosto, vai alterar o paladar de todo o restante do prato, então deixa ela de lado. O que eu vou fazer agora? Preciso enrolar para cortar, ok? Então, assim, enrola bem apertadinho. Eu já vou deixar a frigideira aqui do lado, que fica fácil na medida que eu for cortando para ir colocando direto na frigideira. Se você não enrolar apertado, ela começa a soltar na medida em que você vai cortando. Então, qual que é o ideal? Enrola bem apertado. E aí eu vou mostrando como faz o corte na sequência, ok? É muito fácil, é muito simples. Observa, ó. Eu consigo ir balizando com os dedos. Estou cortando bem fininho, tá percebendo? Você pode cortar fininho assim, ou se preferir, pode cortar um pouquinho mais grosso. Fica a teu critério. Se for salada, é ideal cortar mais fininho. Se for para fazer refogado, como a gente vai fazer agora, pode ser mais grosso, não tem problema. Como eu sempre falo, a faca tem que estar amolada, tem que estar afiada. Faca cega é perigoso. Você pode se cortar com mais facilidade. Então, faca sempre afiada.
Está observando que eu vou girando o maço de couve enrolado? Porque na medida em que você corta, ele vai escapando. Então qual que é o ideal? Você está percebendo que está escapando, vai girando. E sempre muita atenção com os dedos, né? Isso é importante. Você observa assim que essa quantidade de couve, como eu tinha falado, dá para mais ou menos 6 porções. Então você consegue almoçar e jantar, dependendo da quantidade de pessoas que tem na sua casa, da quantidade que cada um vai comer, mas é mais ou menos essa medida. Se por acaso sobrar um pouquinho para o dia seguinte, coloca na geladeira, não tem problema. Depois só põe um pouquinho de água no fundo, porque se você tentar aquecer sem água, pode ser que queime. Então o ideal é colocar um pouquinho de água. E uma coisa interessante para se observar: você consegue, em 15 minutos, fazer um acompanhamento muito bom que vai te permitir uma refeição saudável para o almoço e para a janta. Então, em 15 minutos você consegue fazer isso. Imagina que você está com o seu arroz e com o feijão pronto, precisa de um acompanhamento. A couve, 15 minutos. De repente você precisa sair para trabalhar, às vezes é complicado porque você vai sair com a mão cheirando alho, né? Mas tem umas dicas até para tirar o cheirinho do alho da mão. Mas dá para fazer até antes de sair para o trabalho, já deixa pronto para quem vai ficar em casa para almoçar. E tem para janta quando você volta também. Olha aí que simplesinho. Em 7 minutos ela está lavada e cortada. É bom dar uma separadinha, porque assim ela está enrolada. Eu costumo usar uma folha de papel interfolha para deixar aqui em cima e separar o alho. Isso na cozinha ajuda muito. Então, se você tiver um pacotinho do lado, ele pode te auxiliar. Então, para essa quantidade de couve, claro, depende de cada um. Vou colocar 3 dentes grandes de alho. Observa o barulhinho que faz quando eu apenas aperto e torço ele um pouquinho. Isso aí está soltando a casca. O alho às vezes é difícil de descascar, fica muito grudado, você tira um pedacinho, o outro fica. Então você dá essa torcidinha, dá uma apertada nele, a casca solta do dente de alho. E aí fica mais fácil para você descascar. Você pode usar uma faca menor ou uma faca maior. Observa que eu vou tirar essa partezinha aqui, ó, que ela é dura. Então ela precisa ser excluída do alho. Percebe como a casca solta fácil? Depois faz um teste. Tenta descascar um dente de alho sem essa torcida, sem esse aperto que eu dei como dica agora para fazer, que você vai ver que é diferente. É mais fácil fazer assim, ó. Tira aquela partezinha mais dura. E a casca solta fácil. Eu falei de dica para ajudar a tirar o cheiro de alho da mão. Depois que você descascar e picar o alho, lembra de deixar um pouco de água correr na sua mão, sem esfregar a mão, sem esfregar um dedo no outro, só água corrente. Não muito tempo também, alguns segundos ali. Isso já tira bastante daquele cheirinho de alho desagradável. Você vai perceber que fica um negócio mais suave. Eu sugiro, quando for possível, você descascar o alho com uma faca pequena. A faca grande é um pouco mais difícil. E aí aqui você pode usar a tábua ou você pode cortar na mão. Como é pouquinha coisa, eu vou começar cortando assim, depois eu mostro como faz para cortar usando a tábua, ok?
O alho é bem simplesinho porque ele é bem molinho, né? Não tem muita questão para cortar, para picar. Agora, uma coisa interessante também, eu estava falando que em 10, 15 minutos está pronta essa couve. Olha como são as coisas. Muitas vezes nós ficamos nos entupindo de suplementos, de multivitamínicos, sem precisar, e muitas vezes sem orientação de um profissional de saúde, seja um médico ou uma nutricionista. E a gente acaba gastando muito dinheiro com esses suplementos à toa. Sendo que legumes e verduras, quando consumidos diariamente nas refeições, cuidam da nossa saúde. A couve que estamos fazendo agora, por exemplo, é rica em vitaminas, minerais, fibras, que são importantes para a visão, imunidade, para a pele, para os ossos, músculos, para a circulação. Ela é antioxidante, tem ação detox. Ó, eu estava falando do corte do alho na tábua. É simples também. Corta em cruz e aí pica. Tranquilo. Eu estava falando das propriedades da couve, só para concluir, é rica em fibras, ajuda no funcionamento do intestino. Então, assim, às vezes a pessoa tem intestino preso, mas não tem um consumo adequado durante as suas refeições. Às vezes come muito fast food e tudo isso acaba prejudicando, né? O sal é assim, ó, eu vou colocar para essa quantidade de couve, até poderia colocar um pouquinho menos, mas também vai do gosto de cada um. Um pouquinho menos do que meia colher de sopa. E a couve ela costuma pedir um pouquinho mais de óleo. Não precisa ser tudo isso também, fica a teu critério, pode pôr um pouco menos. Agora, essa dica é legal, também vai de acordo com o gosto de cada um. Eu costumo colocar um pouquinho de água. Por quê? No momento da refoga, do preparo dela, ela tende a secar muito. Eu não gosto da couve muito seca. Eu acho que ela mais úmida fica melhor. Então bota um pouquinho, um fundinho de água ali. Você pode testar das duas formas. Eu prefiro assim. Experimenta, vê o que você acha e depois deixa nos comentários. Então vamos lá, vamos levá-la para o fogo. Uma dica: quando você está fazendo a refeição completa, qual que é o ideal? Enquanto você está, por exemplo, esperando o arroz, que demora mais para ficar pronto, você vai gastar ali de cozimento do arroz uns 20 minutos mais ou menos, você faz o acompanhamento, que é essa couve, que você, nesse período de 20 minutos do arroz, você faz a couve que você gasta entre 10 e 15 para deixá-la pronta. Isso é com todos os acompanhamentos que normalmente são mais rápidos. Você faz primeiro o seu arroz, ou você faz a carne, que são coisas que normalmente demoram um pouquinho mais. O arroz, por exemplo, você deu aquela mexida inicial, como eu orientei num outro vídeo, você não precisa mexer mais. É só ficar observando para ver se está tudo bem com ele. Se a tampa não escorregou, fechou e de repente ele pode derramar. Então, um olho no peixe, outro olho no gato. Enquanto isso, você vai fazendo ali o teu acompanhamento. Quando o arroz está pronto, o acompanhamento está pronto junto. Isso acontece com o feijão, né? O cozimento dele, ou melhor, o tempero dele é muito rápido. A couve é assim, como você pode consumi-la crua numa salada, o tempo de cozimento dela é muito rápido. Então fica de acordo com o teu paladar. Você pode deixar 1 minuto, 2, 3, 4, 5 minutos no máximo e ela está pronta. De vez em quando você mexe para passar o gosto do alho pela couve, para espalhar bem o sal. Sabe uma coisa que é show no ato de cozinhar? E você vai perceber isso no seu dia a dia.
Enquanto você cozinha, você esquece dos seus problemas. Enquanto eu estou mexendo aqui com a minha couve, enquanto eu estou fazendo meu arroz, meu feijão, estou fazendo a carne, eu paro de pensar nos meus problemas porque eu preciso prestar atenção naquilo que eu estou fazendo. E aí você está mexendo a couve, está mexendo o feijão, está cuidando da carne, está fazendo uma salada, está sentindo aquele aroma delicioso que sobe em cada coisa que você faz, e você acaba se esquecendo dos seus problemas do dia a dia. Então, além de tudo, é uma higiene mental que você faz. Quando sobe aquele cheirinho gostoso, você esquece do problema que você estava vivendo, desde que você esteja dando atenção para aquilo que você está fazendo. Olha, ela está quase pronta já. Agora é fechar para dar aquela abafadinha. Você vai perceber que aquela água que a gente colocou, ela secou quase toda já, mas a couve ficou úmida. Se você faz sem aquele pouquinho de água que eu coloquei no início, a tendência é que ela seque. E aí vai ficar uma couve seca. Eu não gosto muito. Por isso esse pouquinho de água que eu coloco. Pena que vocês não estão sentindo o cheirinho gostoso que está subindo agora aqui. Mas, sugestão, faz em casa e sente o cheirinho bom da sua. É isso aí, o prato está pronto. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, compartilha, se inscreve no canal e logo a gente se vê de novo. Até o próximo vídeo. Um abraço.